Amém? Vamos falar um pouquinho sobre liderança eficaz essa noite. E dentro da liderança eficaz, nós vamos falar sobre algo que o líder precisa muito, o líder de célula, e juntamente com o líder de célula, a sua célula também. Porque não adianta nada o líder fazer sozinho, nós já aprendemos aqui, amém? O líder não faz nada sozinho. O líder, ele leva as outras pessoas a fazerem, a crescerem juntamente com ele, e nós vamos entender isso melhor um pouquinho nessa noite. Liderança é o ato de influenciar as pessoas, amém? Você que é líder, entenda isso, que a liderança, o ser líder, é o ato de você influenciar as pessoas, é o ato de ampliar a visão do seu liderado, daquele que você lidera. E isso não é só dentro da igreja, isso é em todos os lugares. Inclusive você que é pai, você que é chefe da sua casa, do seu lar, liderança é isso, é você influenciar aqueles que estão ao seu redor, é você ampliar a visão daquele a quem você lidera. E isso é muito importante também na nossa visão de célula. Porque um líder que não influencia, um líder que não amplia a visão do seu liderado, ele acaba impedindo o seu liderado de crescer. Ele se torna alguém que vai atrapalhar e não ajudar ao seu liderado crescer. E o nosso objetivo enquanto líderes é ajudarmos todos que estamos liderando a crescer. Em nome de Jesus. Amém? Então, uma coisa que o líder de célula precisa fazer muito, sonhar. Você pode virar para a pessoa do lado e falar, você precisa sonhar? Amém? Nós precisamos sonhar, enquanto líderes, nós precisamos sonhar. E outra coisa, sonhe, você que é líder de célula, e você também que participa de uma célula, você que pretende ser um líder de célula, um anfitrião, sonhe com uma célula que cresce. Você sonha com a sua célula crescendo? Amém? Qual é o líder aqui de célula que sonha com a sua célula crescendo? Crescendo tanto que a sua casa não dá mais. Amém? Pensa, gente. Nós temos uma célula que já não cabe mais. 50 crianças, cadê Chile? Chile, ela está no culto infantil hoje. Hoje é a equipe dela. 50, às vezes dá 51 crianças, mais de 50 crianças, não cabe mais. Já é um núcleo, já falei com o pastor. Vamos ter que alugar um lugar, né, pastor? Já é um núcleo, 50 e poucas crianças. Então, nós precisamos sonhar com uma célula que cresce. O líder precisa sonhar em liderar um grupo saudável, que cresce e multiplica. Nós já falamos aqui, se é saudável, vai crescer e vai multiplicar. Se não está crescendo e se não está multiplicando, é porque essa célula está doente. Então, se essa célula está doente, ela precisa ser revitalizada, ela precisa realmente ter uma dose aí de vida para que essa célula comece a se multiplicar, comece a crescer para multiplicar. Porque tudo que tem vida, cresce. Amém? Só um lugar que não tem vida que cresce, que o pastor sempre fala aqui, que é o cemitério, né, gente? Mesmo assim, tem uma árvorezinha lá de vez em quando, pastor. Amém? Então, o líder precisa sonhar em liderar uma célula saudável, um grupo de pessoas saudáveis que vai crescer e vai multiplicar. A importância de ter um sonho. Qual é a importância de ter um sonho? Aumenta o potencial e o valor da célula. Quem quer aqui ver sua célula aumentando de potencial cada dia mais, de valor mesmo, amém? Ajuda na sua realização, na realização desse sonho, ajuda a manter o foco e canalizar a energia. Você para de gastar energia em outras coisas e vai gastar energia em quê? No crescimento da célula, na multiplicação da célula. Prenuncia positivamente o futuro, quer dizer, a multiplicação, porque todo o objetivo da célula, irmãos, é multiplicação. Amém? Toda célula precisa ter, por principal motivo, propósito de existência, a multiplicação. Uma outra importância também do sonho, motiva os líderes a continuar persistindo. Porque aquele líder que não sonha, ele vai desanimar no meio do caminho. Se ele não sonha, se ele não tem o objetivo de multiplicar, de crescer e multiplicar, ele vai desanimar no meio do caminho. Como às vezes a gente vê alguns líderes que acabam desanimando. Mas não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso objetivo. 3 sonhos de um líder de célula eficaz. Vocês podem falar para mim o primeiro sonho aí? Então, você sonha com uma célula saudável? Esse precisa ser o sonho aí de um líder de célula eficaz. Segundo sonho de um líder de célula eficaz.
Precisa sonhar com a sua célula crescendo. Terceiro sonho de um líder de célula eficaz? Amém. 3 coisas para você sonhar. 3 sonhos que realmente vão levar a sua célula a crescer e a multiplicar, a realmente uma vida saudável, a ter realmente os membros daquela célula saudáveis. Característica de uma célula saudável, em primeiro lugar, Deus está o quê? Presente. Uma célula onde Deus não está presente, ela nunca vai ser saudável, nunca vai ter vida. Precisa da presença de Deus, precisa da presença do Espírito Santo. Uma outra característica de uma célula saudável, pessoas se importam umas com as outras. É por isso que nós estamos em células. Por quê? Porque no grupão não tem como a gente ver a necessidade do outro, mas na célula a gente pode ver, e além de ver, a gente pode suprir as necessidades uns dos outros. Então, pessoas se importam umas com as outras, uma característica de uma célula saudável. Outra coisa, outra característica, os visitantes são convidados e bem-vindos. Se a sua célula não está tendo visitantes, se pessoas não são convidadas para estar na sua célula, a sua célula está com problema. Ela não está sendo uma célula saudável. Precisa chamar pessoas toda semana. Inclusive, eu até falei uma coisa com o Rodrigo, com o pastor Rodrigo, que eu tenho sentido um pouco de falta. Visitantes no culto de celebração. Nós não temos visto muitos visitantes no culto de celebração. Por quê? Porque é algo que está perdendo essa essência de convidar pessoas para o culto de celebração no domingo à noite. E é importante você trazer um visitante, é importante você trazer um amigo, um parente, alguém que você quer que chegue à presença de Deus. Isso leva as pessoas a Jesus. E principalmente nas células, nós precisamos convidar pessoas para ir às nossas células. Toda semana. Ore e convide, ore e convide, ore e convide. Para que pessoas possam ir às nossas células. Para que visitantes possam visitarem as nossas células, frequentarem as nossas células. É assim que a gente vai multiplicar. As pessoas, outra característica de uma célula saudável, as pessoas têm fome da palavra de Deus. Você tem fome da palavra de Deus? Amém? Você tem fome da palavra de Deus? Então, você que tem fome, você está comendo a palavra de Deus? Se a gente tem fome, a gente tem que comer. Amém? Lá em casa, a gente está mantendo a leitura da Bíblia lá todo dia. Nós estamos mantendo a leitura da Bíblia, por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. É ela quem nos sustenta. Ah, eu não sinto nada quando eu leio a Bíblia. Você não precisa sentir nada quando você lê a Bíblia. Você só precisa ler. Leia que o Espírito Santo vai fazer o restante, porque é isso que alimenta o seu espírito. É isso que alimenta o seu espírito. É a palavra de Deus. Barreiras a uma célula saudável. Quais são as barreiras? Em primeiro lugar aí, qual é a primeira barreira de uma célula saudável? O orgulho. Isso arrebenta com uma célula. Onde às vezes tem pessoas orgulhosas, pessoas que não querem ouvir, pessoas que são insubmissas. Isso arrebenta com uma célula. A segunda barreira para uma célula saudável, você pode dizer? Pecado. Às vezes o líder de célula está lá, conversa com o liderado e fala, instrui. Não vai por esse caminho, está lá o liderado, vai por aquele caminho, pisa lá na jaca, né, se enrola na jaca, mergulha na jaca. E aí é aquela situação que às vezes fica difícil até da gente lidar. Mas não foi falta de aviso. Então, pecado arrebenta também com as células. São barreiras para uma célula saudável. E outra barreira é o quê? Conflitos não resolvidos. A gente pode ficar chateado com um membro da célula? Pode, gente? Se a gente tiver alguma coisa contra aquele irmão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar resolver. Se aquele irmão falou alguma coisa comigo que eu não gostei, o que eu vou fazer? Eu vou para casa e ficar quieto, amém? Não, eu preciso falar para ele. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso, de todas as formas, tentar resolver aquela situação. Jamais deixar um climão na célula. Jamais ficar na célula, mas chateado com outro irmão. Não é isso que a gente precisa na nossa célula, pelo contrário. Agora, características de uma célula que cresce. Primeira característica é qual? Vocês podem falar para mim? É uma
uma célula saudável. Para crescer, precisa ser saudável. Segunda característica, ativa. Você participa ativamente da sua célula, meu irmão? Ou você só vai para assistir? Participar ativamente é o quê? Você está lá junto, você vai ajudar a fazer o louvor, você vai ajudar a fazer a oferta, você vai ajudar a fazer o relatório, vai ajudar no lanche, e vai orar, vai convidar pessoas, vai ficar lá na porta para receber. Precisa ser o quê? Um membro participativo, um membro que participa ativamente de tudo que acontece na célula. Você chega mais cedo para saber se o anfitrião está precisando de alguma coisa, para arrumar as cadeiras. Isso aí é com os membros da célula. Nós precisamos estar participando ativamente da nossa célula. Qual a outra característica de uma célula que cresce? Precisamos estar fiéis uns aos outros e permanecemos o quê? Conectados. A célula precisa estar conectada. Nós precisamos estar ali conectados uns aos outros. A célula, para crescer, precisa disso. Se a gente não tiver uma conexão entre os nossos irmãos da célula, a célula não vai crescer. Outra característica de uma célula que cresce? O ganhar almas é algo natural. Você vai falar de Jesus naturalmente, você vai convidar as pessoas para irem na sua célula naturalmente, você vai orar pelas pessoas naturalmente. Não vai ser uma obrigação, vai ser algo natural na sua vida. Vai ser algo natural que você vai fazer e você nem vai perceber mais, porque vai ser algo natural. Mas para isso, a gente precisa também ser intencional. Amém? Agora, barreiras para uma célula não crescer. Espaço físico limitado, falta de vida espiritual, falta de evangelismo intencional, como eu falei aqui, precisa do evangelismo intencional. Falha em manter contato com os membros, só se vê aquela vez na semana, depois não se vê mais, não se fala mais, não liga para o outro para orar, não tem aquela interação, não estão conectados. Falta de atividades sociais, uma coisa que a gente sempre repete aqui, célula não é só no dia da célula, célula é a semana inteira. Não quer dizer que vocês vão estar se encontrando todos os dias, mas a célula precisa estar conectada a semana inteira. Falha do líder em dividir responsabilidades. O líder não pode nem deve fazer tudo sozinho. Ele precisa dividir as tarefas da célula. Senão fica cansativo para ele e chato para quem participa. Porque vai para a célula só para assistir, não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Precisa estar dividindo as tarefas para que todos participem. Todos participem, ok? Característica de uma célula que multiplica. Qual é a primeira característica aí? Vocês podem ler para mim? Precisa do desenvolvimento de novos líderes dentro do grupo. Se não tem um líder em treinamento, pode esquecer, sua célula não vai multiplicar. Vai multiplicar como sem líder? A célula que multiplicou do Carlinhos e da nossa Muri, e também do Tim e da Tayane. Por quê? Porque eles foram treinados. Foi do nada? Seu líder chegou lá, numa semana, na quarta-feira que vem, você vai ser o novo líder da célula. Foi assim? Espero que não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não foi assim, não foi. Eles estavam o quê? Sendo treinados, deixou você fazer uma opção de coisa, né? A Muri, né, Muri? Deixou você fazer. Então, vai sendo treinado. A mesma coisa do Tim e da Tayane. Não chegou de um dia para o outro, semana que vem você vai ser o líder de célula. Não é assim. Precisa o quê? Desenvolver os novos líderes dentro do grupo, dentro da célula. Uma outra característica de uma célula que multiplica é qual? Não apenas crescem, mas também multiplica. Adianta uma célula ficar com 30, 50 pessoas? Adianta? Não. Precisa o quê? Multiplicar. Se a célula não multiplicar, ela vai ficar doente. Ela vai perder gente. Então, a célula ela precisa multiplicar. Barreiras para uma célula não multiplicar. Primeiro lugar, não ter e não mentorear novos líderes. É o que eu já falei, a célula que não tem líder de treinamento, ela não tem como se multiplicar. E outra coisa, falta de planejamento para multiplicação. A sua célula tem a data da multiplicação? Vocês estão orando pela multiplicação? Tem o propósito da multiplicação? Se não tiver, não vai multiplicar. Precisa da data, precisa de vocês
focarem na multiplicação da célula, para que essa multiplicação aconteça. Exercícios práticos aí para você que é líder de célula. Ore acerca do seu sonho como líder de célula. Você tem orado acerca do seu sonho? Qual é o sonho mesmo do líder de célula mesmo? Vocês se lembram? Qual é o sonho do líder de célula? Coloca para mim de novo aí, por favor. Os irmãozinhos aí da multimídia. Os 3 sonhos de um líder de célula eficaz. Volta lá o slide. Aí, com o que você deve sonhar, líder? Vamos falar? Então, você vai orar justamente por isso. Ore acerca do seu sonho como líder da sua célula. Escreva seu sonho com suas próprias palavras ou use as declarações abaixo. Você, né, eu aconselho você a fazer isso, oriento você a fazer isso. Sonho em liderar uma célula saudável que cresce e se multiplica. Vão aprender os hábitos para que esse sonho se concretize. Pela graça de Deus, vou colocar em prática os hábitos. Ou seja, de você orar realmente pela sua célula, de você realmente clamar a Deus para que a sua célula venha se multiplicar, venha crescer, e para que você tenha uma célula saudável. Ou para que você tenha uma célula saudável, para que ela cresça, para que ela se multiplique. Escreva o seu sonho. Escreva, líder de célula. Você que está sendo já treinado para ser um líder de treinamento, escreva o seu sonho, para que você possa concretizar esse sonho. Leia constantemente a declaração do seu sonho e torne-a um motivo constante de oração, esforço e aprendizado. Leia todo dia. O seu sonho, você como líder de célula, se você já lidera uma célula, sonhe com a melhor estratégia para multiplicar e data para a multiplicação. Converse com o seu discipulador, escreva a estratégia em um papel. Você escrever vai ativar a sua fé, vai ativar a sua memória, vai ativar os seus sentimentos, as suas emoções ali. Por isso que é importante que você escreva o seu sonho. E, em último lugar, compartilhe continuamente com o seu grupo o desejo de vê-lo saudável, crescendo e se multiplicando. Ou seja, compartilhe continuamente toda a célula, com a sua célula, o seu desejo de ver a sua célula saudável, crescendo e se multiplicando. A sua célula precisa saber que esse é o seu sonho. Compartilhe regularmente com os membros da célula a data e a estratégia de multiplicação. A sua célula precisa saber a data e qual é a estratégia que vocês vão usar para que a sua célula se multiplique. Multiplicação de célula não vem do nada. Precisa de planejamento. Precisa de estratégias. Precisa de oração. Não só do líder da célula, mas de todos os que compõem aquela célula. Nós, como membros da célula, nós também precisamos nos esforçarmos e juntamente com o nosso líder, com o líder da nossa célula, nós precisamos levar a célula a ser saudável, a crescer e a se multiplicar de forma sobrenatural. Senão, nós não vamos ver aí as nossas células se multiplicando. E o nosso objetivo é que as nossas células se multipliquem muito esse ano, em nome de Jesus. Já começamos com algumas multiplicações, mas não é só o começo de tudo que Deus tem para fazer na nossa igreja. Amém? Gostaria de convidar todos os líderes de célula que viessem aqui à frente agora, rapidinho, para a gente encerrar o nosso Tadel de hoje. Todos os líderes de célula, todos vocês que lideram uma célula. Só que agora, gostaria que vocês se reunissem por região. Vermelha fica com vermelha, azul fica com azul, verde fica com verde, amarelo fica com amarela. Os líderes de célula. Amém. Glória a Deus. Fica perto do seu líder de região, que aí fica mais fácil. Vanildo, representa a região azul, tá bom? Amém? Amém? Gostaria que vocês, todos os líderes e líderes de região também, supervisores, pensassem agora no sonho, no seu sonho, pastor Rodrigo. Vem aqui, por favor, você está fazendo bagunça aí, né? Eu gostaria que vocês agora, nesse momento, pudessem pensar no sonho, no seu sonho para a sua célula.
E os líderes de região no seu sonho para a sua região, claro. Amém? Ó, tem gente perdida na região verde. Vai para lá, gente. A sua líder, você vai seguir a sua líder, pode ir. Pode seguir a líder. Siga o líder. Mas geralmente as grávidas têm preferência. Amém? Qual o sonho que você tem para a sua célula? Nós falamos aqui dos 3 sonhos. Célula saudável, célula que cresce e a célula que se multiplica. Amém? Então, esse é o seu sonho. Mas começa a pensar agora na estratégia. Qual o seu sonho de estratégia para que a sua célula cresça? Para que a sua célula se multiplique, para que a sua célula seja saudável. Porque esse deve ser o nosso objetivo como líderes de célula, como líderes de região. Nós, aqui como pastores, amém? E nós, como igreja, agora nós vamos nos colocar de pé. Porque todos nós aqui, todos vocês, estão debaixo dessa liderança, desses líderes de célula. Então, eu gostaria de pedir para que você começasse a orar pelo seu líder de célula. Começasse a orar pelo seu líder de região. Para que a sua célula se multiplique de forma sobrenatural. Irmão, não tem como se multiplicar se a gente não chegar de uma vez por toda a essa conclusão de que sem oração, sem estratégia, sem objetivo, sem propósito da multiplicação, as nossas células não vão se multiplicar. E a gente precisa realmente entendermos isso no nome de Jesus. Comece a orar. Pode levantar a sua voz, comece a orar pelos seus líderes de célula, pelos seus líderes de região, por aqueles que estão à frente de você, por aqueles que estão liderando você nesse tempo. Eles aceitaram esse desafio, porque é um desafio liderar a célula, mas também é prazeroso liderar a célula. Por quê? Porque foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ide, fazei discípulos. E as nossas células têm esse objetivo de ir fazer discípulos, aleluia, de ganhar pessoas para Jesus. Aleluia. Amém? Pastor Rodrigo, você pode orar para a gente encerrar? Senhor, nós concordamos de que os teus filhos que aqui estão à frente têm se doado para fazer teu reino crescer na terra. É por causa deles e através deles que o rebanho inteiro tem sido cuidado. A semelhança da orientação que Jetro deu a Moisés, de levantar líderes, é isso que essa igreja tem feito. E eu te louvo por esses irmãos e irmãs tão preciosos que têm se doado para cuidar, para zelar, para apontar a direção, para ministrarem na vida de outros. Oramos para que o Senhor dê a eles, Deus, a convicção de que os sonhos que eles estão tendo não são sonhos apenas do coração deles, mas são sonhos do teu coração. O maior interessado que a igreja cresça é o Senhor, Espírito Santo, nosso amigo. E eu oro para que o Senhor venha sobre esses sonhos agora, ponha a tua mão, ponha o teu poder e faça com que cada um deles veja os seus sonhos sendo realizados por meio das multiplicações, por meio do crescimento, por meio do ganhar vidas e cuidar bem delas. Nós abençoamos nossos irmãos e que através deles outras pessoas aqui sejam despertadas para fazer a tua vontade, se doando. Quem sabe vão abrir suas casas, quem sabe vão servir, quem sabe vão liderar. E Deus, eu sei que há muitas oportunidades. Eu oro para que o teu povo se apresente ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia.